O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Da volta do espírito à vida corporal. União da alma e do corpo. Aborto. União da alma e do corpo. Pergunta número 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então solta, anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Pergunta número 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. Podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Pergunta número 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Pergunta número 346. A. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Pergunta número 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem então consciência plena da sua existência. A importância da morte é quase nenhuma. Frequentemente é, como já dissemos, uma prova para os pais. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo de sua escolha, isso significa que está fugindo à prova. Pergunta número 349. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Pergunta número 350. Uma vez unida ao corpo da criança, e quando já não lhe é mais possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Pergunta-se se, como homem, se queixa da vida que tem. Se desejaria que outra fosse ela, sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. Pergunta número 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos conforme a época, porque ele ainda não está encarnado, mas ligado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a tomar o espírito, advertido por isso que chegou o momento de começar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual não tem mais consciência, como homem, uma vez que entra na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória em seu estado de espírito. Pergunta número 352. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha em uma existência nova. Preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa da que ocupava na véspera. Pergunta número 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento,
Poder-se-ia considerar o feto como tendo uma alma? O espírito que deve animá-lo existe de alguma maneira fora dele. Assim, o feto não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está apenas em via de se realizar. Mas ele está ligado à alma que deve possuir. Pergunta número 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que ele completa ao nascer pela vida espiritual. Pergunta número 355. Há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são viáveis? Com que fim ocorre isso? Frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais, quer para o espírito da criança. Pergunta número 356. Entre os natimortos, algum haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos? Alguns há efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm em função de seus pais. Pergunta número 356-A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Pergunta número 356-B. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. Pergunta número 357. Que consequências tem para o espírito o abortamento? É uma existência nula, a ser recomeçada. Pergunta número 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredires a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria o instrumento do corpo que se estava formando. Pergunta número 359. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, a sacrificar-se o que já existe. Pergunta número 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Vede em tudo isso a vontade e a obra de Deus. Não trateis, pois, levianamente coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade do Criador? Tudo ocorre segundo seus desígnios, e ninguém é chamado para julgá-los.